Vovó, por que você sempre tem um cheiro estranho? Mamãe diz que é só o seu cheiro. Essa frase aparentemente inocente, dita por sua neta amada, atingiu Ellen Turner, de 70 anos, como um golpe, abalando seu mundo. Por toda a vida, ela manteve uma higiene impecável, mas nem isso a protegeu de uma observação tão direta. A criança, que antes se aninhava alegremente em seu colo, agora franzia o nariz levemente ao ser convidada para um abraço. Naquela noite, ele puxou o cobertor sobre a cabeça e chorou silenciosamente por horas, sentindo uma dor profunda e perplexidade. O aroma peculiar, por vezes percebido em idosos, não é resultado de falta de higiene ou descuido. Suas raízes estão em mudanças biológicas naturais na composição química da pele e em áreas do corpo facilmente esquecidas, que frequentemente são negligenciadas durante a rotina de higiene. Contudo, há uma boa notícia. Uma vez que essas zonas ocultas são identificadas, a solução para o problema é surpreendentemente simples e acessível. Neste artigo, abordaremos 6 áreas específicas do corpo que mais frequentemente se tornam a fonte do chamado cheiro de idoso. Demonstraremos como um pouco mais de atenção a esses locais pode eliminar até 99% do odor indesejado de zonas que você talvez nem soubesse que existiam. Cada uma dessas áreas ilustrará claramente o quanto sua sensação de frescor e limpeza depende de processos que ocorrem nos bastidores da higiene diária. O leitor descobrirá por que algumas pessoas, apesar da lavagem regular, ainda exalam um odor particular, e como mudanças sutis, mas intencionais, na rotina podem transformar radicalmente o bem-estar e a percepção dos outros. Não se trata de comprar cosméticos caros ou esfoliar intensamente a pele. A essência está em adquirir conhecimento, em uma compreensão profunda do próprio corpo e na aplicação hábil desse saber para alcançar uma sensação de limpeza, confiança e controle total da situação. Se você já sentiu constrangimento, evitou abraços ou se preocupou com a forma como é percebido em interações sociais, as informações apresentadas podem aliviar esse fardo. Permita-nos iniciar esta importante investigação. Zona 1. Atrás das orelhas. Uma das áreas mais frequentemente ignoradas na higiene diária é a região atrás das orelhas. Este pequeno espaço, mal visível no espelho, muitas vezes passa despercebido exatamente por essa razão. No entanto, a maioria das pessoas não percebe que essa área é extremamente rica em glândulas sebáceas, formações microscópicas que produzem sebo, cuja atividade tende a aumentar com a idade. À medida que envelhecemos, nossa pele começa a produzir um tipo específico de lipídio que, ao se misturar com suor e células mortas da epiderme, forma uma substância particular. Quando essa mistura permanece intocada atrás das orelhas, ela se torna fonte de um odor abafado, por vezes até mofado, que persiste por muito tempo, mesmo após o banho. Um exemplo é Walter, de 79 anos, um cavalheiro que tomava banho regularmente e sempre usava colônia. No entanto, sua neta um dia notou delicadamente que ele exalava um cheiro estranho ao abraçá-lo. Inicialmente, Walter ficou constrangido, pois sempre se orgulhou de sua impecável higiene. Mas, com alguma curiosidade, ele decidiu ajustar sua rotina e percebeu, surpreso, que nunca havia realmente lavado a área atrás das orelhas. Um pano macio, água morna e apenas alguns segundos de atenção diária trouxeram mudanças tão notáveis que até ele mesmo as percebeu. O odor sutil e imperceptível desapareceu, e sua autoconfiança retornou quase instantaneamente. Esse tipo de cheiro não é resultado de má higiene, mas sim de uma higiene incompleta. A pele atrás das orelhas possui leves dobras que retêm eficazmente o sebo. Se a pessoa usa óculos, o efeito é agravado, pois as armações pressionam a pele, favorecendo o acúmulo desses depósitos. A limpeza não exige grande esforço, apenas regularidade. Uma rápida passada com um pano úmido e morno durante a rotina matinal ou noturna pode reduzir significativamente o acúmulo de gordura. Usar um limpador suave, que não resseque a pele, 1 ou 2 vezes por semana, ajudará a manter a área limpa sem causar irritação. Há também um aspecto psicológico importante. Muitos idosos associam lavar atrás das orelhas à infância, quando os pais constantemente os lembravam dessa tarefa. Com o tempo, esse hábito desaparece, dando lugar a banhos mais rápidos e menos verificações no espelho. Mas, por mais insignificante que essa área possa parecer, sua importância é muito maior do que a maioria percebe. Os odores que surgem aqui tendem a se espalhar para o couro cabeludo e para baixo, ao longo da gola, influenciando involuntariamente como os outros percebem sua presença, mesmo que nunca digam nada em voz alta. Se você já se sentiu intrigado por odores persistentes, apesar de uma higiene cuidadosa, essa zona pode ser o elo que faltava. Não se trata de esfoliar agressivamente ou usar produtos fortes, mas sim de consciência e atenção.
Ao retomar o controle sobre esses pequenos espaços que os anos o ensinaram a ignorar, você também recupera uma sensação de frescor que os outros perceberão, mesmo que não consigam explicar a razão exata. Você se sentirá melhor, mais leve e mais confortável em sua própria pele. E, às vezes, é realmente tão simples quanto retornar aos princípios mais básicos. Zona 2. Nuca. Silenciosamente escondida sob a linha do cabelo e frequentemente coberta por golas de roupas, lenços ou cabelos longos, a nuca é um dos locais mais esquecidos na lavagem diária, e, ao mesmo tempo, uma das fontes mais subestimadas de odor corporal em idosos. Essa área é um verdadeiro cruzamento onde glândulas sudoríparas, óleos naturais do cabelo e células mortas da pele interagem ativamente, podendo se acumular rapidamente sem criar uma desordem visual perceptível. É aí que reside a principal dificuldade. Muitas vezes não há sujeira visível, nenhum sinal óbvio de que algo está errado. No entanto, se essa pequena área da pele permanece sem a devida limpeza, ela se transforma em uma fonte silenciosa do que alguns chamam de cheiro de idoso. Ruth, de 76 anos, sempre foi excepcionalmente cuidadosa com a higiene. Suas roupas eram impecavelmente passadas, o cabelo bem cuidado, e ela nunca pulava o banho diário. No entanto, ela começou a notar que, em dias quentes, especialmente após passar tempo ao ar livre ou sob o sol, um certo odor emanava dela, que ela não conseguia identificar, quase azedo ou de suor, mesmo quando estava recém-vestida. Após alguma reflexão cuidadosa, ela percebeu que não dava atenção suficiente à lavagem da nuca, principalmente no final de um longo dia. Somente quando seu cabeleireiro mencionou delicadamente um pequeno acúmulo na linha do pescoço, Ruth decidiu prestar atenção. Uma simples mudança em sua rotina de banho resolveu esse mistério em poucos dias. A nuca retém o suor eficazmente, especialmente em climas quentes ou sob camadas de roupa. Se a pessoa tem cabelos longos ou que tocam a gola, os óleos naturais do couro cabeludo escorrem e se acumulam na base do pescoço. Adicione a isso a pressão e o calor das golas de camisas ou capuzes de jaquetas, e você terá um ambiente ideal para o crescimento ativo de bactérias. São essas bactérias, e não o suor em si, que produzem o odor desagradável, e isso ocorre quando o suor permanece por muito tempo em um espaço quente e fechado. A maioria das pessoas lava cuidadosamente o rosto e o cabelo, mas frequentemente ignora essa pequena área de pele entre eles. Com o tempo, ela se torna uma zona de acúmulo ativo de sujeira e odor. E, por estar tão próxima da cabeça e dos ombros, pode influenciar significativamente como as pessoas percebem sua higiene, especialmente em situações sociais como abraços ou ao sentar-se perto. A nuca é exatamente onde o nariz de alguém costuma ir durante um abraço, e de onde o calor sobe em um ambiente aquecido. É por isso que mesmo a pessoa mais aciada pode exalar um odor não intencional se essa pequena área for negligenciada. Lavar a nuca não é complicado. Uma toalha úmida e morna e alguns segundos extras durante o banho são tudo o que é preciso. Certifique-se de esfregar suavemente essa área, especialmente após suar, e observe como sua pele se sente depois. Ela deve estar macia, limpa e livre de qualquer resíduo ligeiramente pegajoso que indique gordura antiga. Se você usa colônia ou loção, aplicá-los nesse local somente após uma limpeza completa ajudará a realçar melhor o aroma e a durar mais, sem se misturar com resíduos antigos. Além das razões puramente práticas, há algo emocionalmente poderoso em prestar atenção a esses pequenos detalhes. Isso serve como um lembrete de que você ainda cuida de si com intenção, que seu corpo merece o mesmo respeito agora como há décadas. Sua presença, como você se sente, como cheira, como se move, ainda importa nos espaços que você compartilha com os outros. Ao cuidar desses cantos silenciosos do seu corpo, você também mantém a dignidade e o orgulho que o guiam a cada dia. Zona 3. Sob os seios ou em dobras da pele. Esta é uma daquelas áreas sobre as quais as pessoas raramente falam abertamente, mas que desempenha um papel excepcionalmente importante no surgimento do odor corporal, especialmente com a idade, quando nossa pele se torna mais macia, perde elasticidade ou fica mais propensa a formar dobras. Seja sob os seios, ao redor do abdômen, sob as nádegas ou em qualquer outro lugar onde a pele entra em contato com a pele, essas dobras ocultas criam um ambiente ideal para o acúmulo de calor, umidade e bactérias. E, uma vez iniciado esse processo, um odor forte bastante desagradável se desenvolve rapidamente, muitas vezes sem que a própria pessoa perceba. Patrícia, de 72 anos, sempre foi um modelo de asseio, daquelas mulheres que mantêm a casa impecável, se vestem elegantemente e se orgulham de sua aparência. No entanto, nos meses de verão, especialmente em dias úmidos, ela começou a sentir um desconforto. À noite, mesmo após o banho matinal, ela percebia um leve cheiro azedo, cuja origem permanecia um mistério para ela.
Ela fez inúmeras tentativas, trocou o sabão em pó, experimentou desodorantes, até comprou roupas novas, mas tudo foi em vão. A situação só mudou depois que uma enfermeira em sua clínica de bem-estar aconselhou Patrícia a limpar e secar cuidadosamente as áreas sob os seios e ao longo da cintura diariamente. Em uma semana, o odor desagradável desapareceu completamente. Muitas pessoas não percebem que essas zonas podem permanecer úmidas por várias horas, mesmo após o banho. Essa umidade retida, especialmente em climas quentes ou sob várias camadas de roupa, cria condições ideais para o crescimento ativo de bactérias e fungos. A questão aqui não é a sujeira em si, mas o clima específico. Essas áreas ocultas do corpo são quentes, escuras e frequentemente comprimidas, o que permite que o suor e os óleos naturais do corpo fermentem, formando compostos que causam um odor característico. E como raramente são expostas ao ar ou à luz solar, elas praticamente nunca secam sozinhas. Há também um certo nível de desconforto associado à discussão deste tema delicado. Para alguns, essas áreas parecem muito pessoais ou até vergonhosas para uma conversa aberta. No entanto, ignorar o problema não o faz desaparecer, apenas o agrava. Com a idade, a pele nesses locais torna-se mais delicada, e a irritação, assim como o odor, podem intensificar-se. Vermelhidão, coceira ou uma sensação constante de umidade podem ser sinais de que a barreira cutânea está sendo comprometida pela pressão e umidade. Se não forem tomadas medidas, podem surgir erupções dolorosas ou infecções que tornam até os movimentos mais simples desconfortáveis. A boa notícia é que mesmo uma pequena mudança em sua rotina de higiene pode trazer enormes benefícios. Após o banho, pegue uma toalha macia e seque delicadamente sob quaisquer dobras da pele, prestando atenção especial às áreas sob os seios, abdômen ou em outros locais onde você tende a suar mais. Considere usar um pó suave, sem fragrância ou um tecido que absorva a umidade para ajudar a reduzir a umidade ao longo do dia. Algumas pessoas até recorrem ao uso de discos de algodão ou protetores de tecido respirável para manter essas áreas secas e livres de odor. Apenas certifique-se de evitar qualquer coisa muito agressiva ou fortemente perfumada, que possa irritar a pele com o tempo. Além do conforto físico, isso também se refere à paz de espírito emocional. Quando você tem certeza de que cheira a limpeza, você se porta de maneira diferente, abraça mais prontamente, sente-se bem ao vestir roupas limpas ou passar tempo com outras pessoas, sem se fazer a pergunta angustiante: será que alguém mais sente esse cheiro? Você se mantém confiante porque cuidou dos mínimos detalhes. E esses pequenos detalhes fazem uma enorme diferença, especialmente quando ajudam você a se sentir melhor novamente. O odor que parece misterioso ou persistente muitas vezes tem origem em uma dessas dobras ocultas. Mas, uma vez que você sabe onde procurar e como cuidar adequadamente dessas áreas, tudo muda drasticamente. Não se trata de sentir vergonha, mas de estar informado e confiante, entendendo que seu conforto e autoestima valem alguns minutos extras de cuidado todos os dias. Zona 4. Couro cabeludo e linha do cabelo. O couro cabeludo é uma das fontes de odor mais frequentemente negligenciadas com a idade. A razão não é que as pessoas se esqueçam de lavar o cabelo, mas sim que muitas vezes não limpam o próprio couro cabeludo adequadamente. Muitos idosos ainda seguem a mesma rotina de lavagem de cabelo que aprenderam na juventude: uma aplicação rápida de shampoo, talvez um enxágue, e pronto. No entanto, a verdade é que o couro cabeludo não é apenas uma plataforma para o seu cabelo. É uma pele viva que produz sebo diariamente, esfolia células mortas e absorve partículas do ambiente. E quando essas substâncias se acumulam, elas não ficam apenas quietas, elas começam a exalar um cheiro. Tomemos Howard, de 68 anos, que sempre se considerou uma pessoa bem cuidada. Ele penteava o cabelo cuidadosamente, cortava-o regularmente e nunca pulava o banho. Mas ele começou a notar um leve cheiro azedo ou oleoso vindo de sua cabeça, especialmente em dias quentes ou depois de usar um chapéu. A princípio, ele pensou que era seu shampoo, mas depois de uma visita ao cabeleireiro, descobriu que, na verdade, ele não estava esfoliando o couro cabeludo, mas apenas lavando o cabelo por cima. Assim que ele começou a usar as pontas dos dedos para massagear e limpar suavemente o couro cabeludo a cada lavagem, a diferença foi imediata. O cheiro desapareceu e até seu cabelo parecia mais leve e saudável. Com a idade, o couro cabeludo tende a produzir mais sebo, a gordura natural que ajuda a manter a pele hidratada. Mas quando não é removido adequadamente, essa gordura se mistura com suor, resíduos de produtos de styling e células mortas da pele, criando um odor distinto que nenhuma quantidade de perfume ou spray de cabelo pode esconder. Adicione a isso o efeito de medicamentos, uma possível piora da circulação e uma transpiração menos frequente em comparação com os anos mais jovens,
e o couro cabeludo se transforma em um reservatório silencioso para odores que se espalham lentamente para fora. A linha do cabelo, especialmente ao redor das têmporas e da nuca, é onde isso se torna mais perceptível. Chapéus, perucas ou lenços podem reter o calor e bloquear o fluxo de ar, transformando o couro cabeludo em uma pequena estufa. Até mesmo o afinamento do cabelo, que expõe mais o couro cabeludo, pode tornar os odores mais evidentes. Você pode não sentir isso sozinho, mas outras pessoas que se aproximam durante um corte de cabelo, um abraço ou até mesmo um aperto de mão podem notar algo errado. E como é um problema tão delicado, as pessoas raramente dizem algo. Elas simplesmente se afastam silenciosamente ou mantêm distância. Para limpar eficazmente o couro cabeludo, você não precisa de shampoos agressivos ou tratamentos profundos. Você precisa de tempo, pressão moderada e atenção. Use as pontas dos dedos, não as unhas, para massagear o couro cabeludo em pequenos movimentos circulares, prestando atenção especial à base do crânio, ao topo da cabeça e às áreas atrás das orelhas. Enxague abundantemente e certifique-se de não deixar resíduos de shampoo ou condicionador, que também podem contribuir para o odor. Se você usa produtos de styling, lave-os regularmente, pois seu acúmulo é uma das principais causas do odor do couro cabeludo. E não subestime o impacto disso em sua presença geral. Um couro cabeludo limpo e saudável não apenas cheira melhor, ele muda a forma como seu cabelo se move, como sua pele se sente e como você cuida de si mesmo. As pessoas reagem ao frescor, mesmo que não consigam nomeá-lo exatamente. Você se sente mais confortável, mais presente e mais tranquilo quando sabe que nada está se acumulando ao seu redor. É uma confiança silenciosa que vem de fazer algo apenas para si mesmo. Zona 5. Umbigo. Pode parecer surpreendente, mas o umbigo é um dos locais mais comuns onde o odor se acumula discretamente, e ao mesmo tempo um dos mais esquecidos na higiene diária. Localizado no centro do corpo, o umbigo é um pequeno espaço fechado onde se acumulam suor, células mortas da pele, fiapos de roupa e bactérias, criando uma espécie de bolso escondido que poucos se lembram de limpar regularmente. Com o tempo, esse acúmulo não fica apenas ali, ele começa a fermentar. O resultado é um odor que muitos idosos confundem com cheiro corporal geral vindo de outras áreas, nunca percebendo que sua fonte está bem no meio do próprio tronco. Charles, de 74 anos, começou a notar um cheiro persistente que parecia persegui-lo durante todo o dia, independentemente de quantas vezes ele tomasse banho ou trocasse de roupa. Essa circunstância o intrigava, pois ele cuidava meticulosamente da higiene, usando até sabonete antibacteriano. Mas somente quando sua esposa perguntou se ele havia limpado o umbigo recentemente, ele percebeu, surpreso, que não tocava há anos. Com a ajuda de um cotonete macio e água morna, ele começou a incluir o umbigo em sua rotina diária, e em poucos dias, o cheiro misterioso que o incomodava há meses simplesmente desapareceu. O umbigo, especialmente se for mais profundo ou ligeiramente côncavo, age como uma pequena caverna. Ele retém umidade, principalmente em climas quentes ou após a transpiração. Se você tem um abdômen mais arredondado ou se o cós da sua calça aperta a parte central do corpo, essa área pode permanecer úmida por horas, sem que você perceba. Não é preciso muito esforço, apenas algumas lavagens esquecidas, e as bactérias naturais que vivem em sua pele começam a se multiplicar ativamente, alimentando-se dos detritos dentro do umbigo e produzindo um odor característico. O que torna o umbigo difícil de identificar como problema é que ele nem sempre parece sujo. Você não vê sujeira óbvia, não sente desconforto. E como é um pequeno espaço fechado, o cheiro pode subir lenta e imperceptivelmente. Algumas pessoas até o confundem com odor nas axilas ou pensam que suas camisas retêm o cheiro, quando na verdade ele vem desse minúsculo ponto central em seu corpo. E como poucas pessoas falam sobre isso, muitos simplesmente nunca pensam em verificar esse local. A limpeza do umbigo é simples, mas deve ser feita com cuidado. Durante o banho, use uma toalha macia ou a ponta do dedo com sabonete suave e água morna. Limpe delicadamente o umbigo, sem pressionar ou esfregar demais. Se você não limpa há muito tempo, pode notar partículas escuras ou até depósitos cerosos. Isso é absolutamente normal e não há motivo para se envergonhar. Após o enxague, seque a área com uma toalha macia, certificando-se de que não haja umidade. Se você tende a suar, pode usar uma pequena quantidade de tônico sem álcool ou um cotonete umedecido em água morna para manter a limpeza entre os banhos. Incluir esse pequeno hábito em sua rotina é mais significativo do que a maioria das pessoas percebe. O umbigo é central não apenas fisicamente, mas também na forma como os outros percebem seu cheiro pessoal. Ele está próximo de suas roupas, mãos e até da parte central do corpo durante conversas ou refeições.
Um umbigo limpo significa uma pessoa mais limpa, o que afeta como as pessoas se sentem perto de você e como você se sente em sua própria pele. É um pequeno gesto que traz grandes resultados, especialmente quando você entende como algo tão simples pode eliminar tantas dúvidas e desconfortos do seu dia. Zona 6. Virilha e parte interna das coxas. Comecemos pelo fato de que a região da virilha, incluindo a parte interna das coxas, é uma das fontes mais comuns, mas ao mesmo tempo menos discutidas, de odor corporal persistente em idosos. Essa parte do corpo gera naturalmente mais calor, umidade e sofre atrito significativo do que quase qualquer outra zona, tornando-a um ambiente ideal para a proliferação ativa de bactérias que causam odores desagradáveis. E como esse tema está intimamente ligado à privacidade pessoal, muitas vezes é o último sobre o qual as pessoas se sentem confortáveis em discutir, mesmo consigo mesmas. No entanto, se você já notou um odor persistente que não desaparece mesmo após um banho completo, ou se sua roupa íntima parece reter um aroma específico, independentemente da frequência de lavagem, é essa área que pode ser o ponto de partida para resolver o problema. Como ilustração, podemos citar a história de Leonard, de 81 anos, um bombeiro aposentado que sempre se orgulhou de sua atividade e higiene impecável. Ele fazia caminhadas matinais, tomava banho diariamente e vestia roupas limpas a cada vez. No entanto, à noite, ele começou a notar um cheiro almiscarado, cuja fonte ele não conseguia identificar. Seu médico, após descartar possíveis infecções, aconselhou a prestar atenção especial às dobras da pele e a toda a área ao redor da virilha e das coxas. Leonard admitiu que, embora lavasse essa zona, muitas vezes o fazia apressadamente, sem a devida atenção. Ele decidiu mudar sua abordagem, dedicando um pouco mais de tempo a esse procedimento, usando sabonete suave, secando bem a pele, ocasionalmente, aplicando um pó absorvente de umidade. O resultado não demorou a aparecer. Não apenas o odor desagradável desapareceu, mas o próprio Leonard começou a se sentir mais fresco e confortável durante todo o dia. Essa parte do corpo é naturalmente rica em glândulas sudoríparas. Com a idade, a pele torna-se mais macia e pode ceder um pouco, o que aumenta o número de dobras onde a umidade se acumula facilmente. Adicione a isso o uso de roupas apertadas, roupas íntimas sintéticas ou longos períodos sentado, e a pele perde a capacidade de respirar livremente. O que começa como simples umidade rapidamente se transforma em irritação, odor desagradável e, às vezes, em infecção, se o problema for negligenciado. A região da virilha também está em estreita proximidade com os sistemas digestório e urinário, o que adiciona ainda mais potencial para problemas de odor sutis, mas persistentes, que exigem uma abordagem cuidadosa. Um dos principais problemas associados a essa área é o atrito. Quando as superfícies internas das coxas se esfregam durante a caminhada, especialmente em climas quentes ou ao usar roupas íntimas menos sustentadoras, a pele pode ser danificada, tornando-a mais vulnerável à ação bacteriana. O mesmo atrito dificulta a secagem completa da área, especialmente se a pessoa estiver com pressa. E como é uma zona íntima, a maioria das pessoas simplesmente não fala sobre isso, o que leva muitos a pensar erroneamente que estão sozinhos ao lidar com esse problema. No entanto, não é o caso. Essa situação é muito mais comum do que as pessoas imaginam e muito mais fácil de gerenciar, uma vez que você sabe como agir corretamente. A solução não envolve o uso de produtos agressivos ou medidas invasivas. Começa com a aplicação de sabonete suave, sem perfume e água morna para lavar delicadamente toda a área, incluindo as dobras onde as coxas se encontram com a pelve. Após o enxágue, é extremamente importante secar bem a pele. Uma toalha limpa e macia deve ser usada para secar suavemente, tomando cuidado para não esfregar ou irritar a pele delicada. Para aqueles que tendem a suar mais, a aplicação de um pó suave sem talco pode ajudar a absorver o excesso de umidade durante o dia. A escolha de roupas íntimas de algodão respirável e a troca diária, ou mais frequentemente em climas quentes, também contribuem significativamente para reduzir o acúmulo de umidade e ajudar a manter a área fresca. Existe uma dignidade especial que vem com a consciência de que seu corpo é cuidado de forma abrangente. A região da virilha e a parte interna das coxas podem parecer um território estritamente pessoal, mas desempenham um papel bastante público na forma como você se sente e como os outros interagem com você. Quando essa área está limpa e confortável, seus movimentos se tornam mais fluidos, as roupas parecem mais frescas, e você se porta com uma confiança silenciosa, mas perceptível, que os outros captam, mesmo que não consigam nomeá-la exatamente. Não é apenas uma questão de higiene, é uma manifestação de autoestima. É reivindicar o direito de se sentir confiante em sua própria pele em qualquer idade, mantendo a paz interior e a harmonia. Considerações finais. Para concluir,
Gostaria de convidá-lo a parar por um momento e refletir profundamente sobre o que acabamos de descobrir. Qual dessas 6 áreas do corpo mais o surpreendeu? Houve alguma que o fez pensar, eu não limpo isso há anos? Ou talvez uma com a qual você lutava, sem entender a verdadeira causa do problema? Cada área que exploramos em detalhes hoje não se refere apenas à limpeza física. É um caminho para reencontrar o conforto, restaurar a autoconfiança e recuperar a sensação de frescor que lhe pertence por direito, independentemente da sua idade. Quando você dedica um pouco mais de atenção aos lugares que muitas vezes passam despercebidos, você começa a se sentir mais presente em seu corpo, e essa sensação possui um poder imenso. Com muita frequência, idosos carregam consigo preocupações silenciosas sobre como cheiram, como podem ser percebidos pelos outros, ou se algo está errado, sem conhecer a verdadeira fonte do problema. Esses pensamentos podem exercer uma pressão significativa, especialmente quando permanecem não ditos e não resolvidos. Mas hoje você deu um passo importante não apenas para melhorar a higiene pessoal, mas também para alcançar a paz de espírito. O conhecimento preciso de onde exatamente a fonte do odor se esconde lhe dá o poder real de eliminá-lo, e esse tipo de conhecimento lhe devolve o controle sobre como você se sente no mundo, em sua casa e no círculo de pessoas próximas. Não se trata de buscar a perfeição, mas de consciência e autocuidado. Trata-se de quebrar o silêncio em torno de um tema que muitos evitam, e fazê-lo com dignidade, calor e verdade. Quando você se cuida de formas tão sutis e atenciosas, você não está apenas evitando um odor desagradável, você está demonstrando a si mesmo o respeito que, sem dúvida, merece. Afinal, você viveu uma vida plena, acumulou sabedoria e experiência, e merece o direito de se sentir limpo, confortável e completamente tranquilo todos os dias, desfrutando de cada momento da sua existência.